nome é Luana. Oi, eu sou o João e essas são as 5 piores, melhores resenhas de Memória de Menina, da Annie Ernaux. Quase saiu um plural, né? Eu também sempre quero falar Memórias de Menina. Eu fiquei na dúvida, dei uma colada aqui se é memória da menina ou de menina. O artigo é que me divulgou aqui, mas é de menina. Aí só se fosse um sudestino escrevendo o livro, né? Alegria! Hoje, gente, queria dizer antes de ler as resenhas que não esperem muito da gente. Tá? Eu e Luana aqui, se somar os dois, não dá 30%. Finalmente esse grande dia chegou, né? Que a gente tava esperando. A gente sempre espera e a gente nem pode reclamar, Luana, porque a gente tá aqui em meados de setembro, demorou, foi muito. A gente aguentou, foi muito. Olha aí, já autoexplicativo, o que aconteceu? Sim, os dois estão doentes ao mesmo tempo. Você gripa, né, viado? Gripo, Bi, direto. Direto. Eu e Luana com uma gripe horrorosa aí, Luana com tosse, eu, graças a Deus, já sem a tosse, sem a dor de garganta, mas com o nariz ainda muito entupido, conforme vocês podem estar ouvindo, uma voz grave que não me pertence, Luana chamou atenção. Eu fico com a voz grave também, mas a minha voz ela já é muito grave, então quando eu fico doente o ouvido humano nem capta mais. Eu tô muito mais grave do que de costume. Eu sinto que eu não tô curada há 2 meses, gente. Eu até falei isso pro João. O momento White People Problems da semana. Toda vez que eu viajo, João, eu fico gripada. Então, esse ano eu tive 3 gripes ou uma grande gripe que jamais foi curada. Eu tive a gripe do Pacaembu, da Feira do Livro do Pacaembu, a gripe da Flip e agora eu tirei férias e fiquei gripada de novo. Então, é muito difícil viajar, João. Realmente essa vida de aeroporto é muito cansativa para mim, meu corpo não aguenta. Nada é impossível para uma princesa quando ela quer. Eu imagino. Eu adoeci pouco esse ano, graças a Deus. Tô tentando lembrar, tinha muito tempo que eu não ficava doente, assim, igual eu fiquei de ficar derrubado, gente, de cama, de pegar atestado. E aqui eu atribuo a minha saúde este ano, Luana, ao frio. Foi o ano que mais fez frio nesta linda cidade chamada Belo Horizonte. E aí, nada me afetou, porque eu estava em outro estado de espírito, entendeu? Mas agora chegou. Gripei, fiquei ruim, de atestado, mas já estamos aí melhorando, né, Luana? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, assim, não esperem lá muita animação. A gente está aqui lutando para gravar este episódio. Luana, a gente já tinha pulado uma semana, por isso que a gente tentou não pular outra. E por que pulamos uma semana, Luana? Porque juntou tudo. Juntou as doenças, aliás, fechamento de etapa, no meu caso, muito trabalho. E Luana foi viajar, gente. Para onde Luana foi? Ai, gente, muito chique, né? Eu fui pro Chile, fui pro Atacama. Olha só. Olha que maravilha. Sobrevivi no Atacama, lá consegui ficar com um pouco de tosse, só para não perder o hábito, mas ainda razoavelmente saudável. Fiz várias trilhas, passeio de bike no deserto, foi maravilhoso. E aí voltei e meu corpo falou não. Agora chega, esse é o meu limite, agora basta. Então estou há uma semana aqui muito gripada. Será que não é o choque da realidade, Luana? Pode Às vezes ser. a gente acha que é gripe e é só capitalismo. Que tristeza. Tristeza absoluta, né? Do retorno, pode ser. Eu tô na dúvida se eu gripei ou se eu só fechei a etapa. Quem é professor sabe, gente. Eu fechei, eu lancei a última nota e assim, de cama eu fiquei. A partir dali, tô há 2 semanas, nossa, trabalhando assim, na reserva de energia. E aí, gente, eu e o João tínhamos sonhos, vários sonhos. A gente planejou aqui uma série de episódios falando sobre pecados capitais. A ideia não foi nossa, né? Eu acho que foi um ouvinte que sugeriu. Não foi. Foi de uma ouvinte. Será que eu consigo acessar aqui? E, na verdade, a gente deturpou a sugestão da nossa ouvinte. Deixa eu acessar aqui para ver se eu localizo. Porque ela sugeriu livros, ela deu até o exemplo da preguiça, eu acho. Ela sugeriu, assim, livros com a temática dos 7 pecados capitais, mas que nos tivessem provocado aquilo. Então, assim, livros que nos deram preguiça, livros que nos deram raiva,
né? Mas a gente mexeu, né, Lu? Agora vai ficar uma interpretação livre sem as mãos. E ao invés de um episódio, a gente vai fazer 7, porque aí a gente tem 7 temas resolvidos. E até porque, na preguiça e na raiva, acho que dá pra fazer. Mas a gente vai começar pela luxúria. Seria estranho livros que me provocaram luxúria? Uai, Esse podcast é um podcast de família, Luana. O que é isso? desejo de ler, João. Não é isso que é a luxúria. O que é a luxúria, João? Conta pra gente. Posso te fazer uma perguntinha? Você é piranha? As pessoas acham, os alunos, geralmente, quando a gente trabalha com a Divina Comédia, por exemplo, eles acham que luxúria é o substantivo para luxo. Não é? Não é. Aí, às vezes, é muito bonitinho, porque você pega uma resposta assim: a rainha gostava de viver na luxúria. E aí você fala: não. Opa, não. Gostei dessa rainha, gostei. Que velha safada! Não. Talvez até gostasse também, mas não era isso que estava no livro, né? Mas luxúria é o excesso dos prazeres carnais, Luana. É quando você não se contém. E aí vou chamar de novo a Divina Comédia, porque eu acho essa passagem maravilhosa. No inferno é considerado um pecado leve, Luana, a luxúria. Porque a ideia é que você não conseguiu controlar o excesso de amor. Olha só que bonito. Mas luxúria é você gostar de se entregar aos prazeres carnais de uma forma um tanto quanto descontrolada, um tanto quanto excessiva, que não é de bom tom. E ler livros não é um prazer carnal. Muito pelo contrário, às vezes é um cansaço físico. Então eu já escolhi errado meus livros aqui, porque eu só escolhi histórias luxuosas. Muito ouro, inxalá. Porque a gente elegeu, aí tava falando dos nossos sonhos e planos, a nossa ideia aqui era fazer o primeiro episódio, top 5 aqui, de livros que falam sobre a luxúria. Só que o que acontece? Eu e o João não estamos com capacidades cognitivas aqui de falar de tanto livro. E nem físicas de pensar em luxúria. Nossa, se tem um pecado que eu e a Luana não vamos cometer esses dias, é o pecado da luxúria. Hoje era bom a preguiça, né? Mas escolhemos a luxúria para começar. E aí, gente, um dos livros que a gente iria citar nesse top 5 era justamente o Memória de Menina, da Anne Ernaux, que saiu esse ano aqui no Brasil pela Fósforo, né? Foi publicado originalmente em 2016 na França. Tradução da Mariana Delfine, o João está mostrando aí. Inclusive, livro que recebemos de parceria da Fósforo, né, João? Então, esse estaria no top 5, mas para a gente respeitar aqui a nossa pouquíssima, baixíssima capacidade do dia, a gente vai falar só dele hoje. Vamos dar essa roubada. E aí, quem sabe, semana que vem a gente volta ao normal, né, João? Vamos ver aí se a gente não mete outro atestado. Enquanto a gente vai conversando, eu vou acessar aqui os nossos documentos e tentar localizar a indicação para a gente dar o crédito da nossa ouvinte que sugeriu o episódio, tá? Mas vou ler as resenhas, então. A Luana fez a leitura do livro, eu ainda não fiz. Então, vou comentar outras coisas relativas a Annie. Já li bastante Annie Ernaux, mas este livro eu ainda não fiz a leitura. Está aqui em mãos para... Tá na fila. Bom, vamos ao que interessa. Então eu separei aqui as 5 resenhas, Luana. Vamos ver se você concorda. São 5 resenhas curtinhas. Afinal, é um livro curto. Como não é de praxe de Annie Ernaux, surpreendendo muito aos seus leitores, é um livro curto. Minha gente, tô chocado! Em quinto lugar, Luana, eu consegui escalonar aqui, como eram curtas, das que eu achei mais tranquilas para as mais polêmicas. Quinto lugar é uma não resenha, quebrando o gênero resenha. Não quero resenhar esse. Apenas escrevo algo aqui para contar no desafio de leitura. Gosto da escrita da Annie, mas com esse livro não consegui me conectar muito. Nem queria ter vindo. Eu tô aqui, não tô? No mesmo clima, ó. Muito bem escrito, mas não funcionou muito para mim. Esse é o título. Sobre a escrita, não há sombra de dúvida, maravilhoso. Tanto que já comprei outros 2 dela. Porém, a temática desse livro não funcionou muito para mim. Apesar dos questionamentos super válidos sobre as mulheres e as expectativas sobre elas na sociedade,
algo fez com que eu não me identificasse muito. Eu gosto dessas resenhas misteriosas. Algo não soou bem. O que? Não, descubra. É isso. Um beijo da Anitta. Eu gosto também da condescendência. Eu achei válido. Mas Hoje meu voto é não. Não quer café. Parece uma certa tradutora aí que falou outro dia, né? Depois vou citá-la. a Luana tem uma suspeita. Ela acha que uma das 5 resenhas aqui foram feitas por uma professora de literatura Russa, sim. russa. Vai ser ótimo, inclusive. A gente nem pensou nisso, mas a gente aproveita o episódio pra comentar. Vamos comentar. Polêmica da semana. A gente não é fofoqueira, a gente comenta o que acontece. É, comentarista Ai, da amo. verdade. Terceira, o que eu posso dizer desse título depois de ter lido todos os outros traduzidos para o português brasileiro da ilustre, caríssima e fascinante Annie Ernaux? Acho que nada. É que ela gastou toda a energia nos adjetivos. Aí nem deu pra continuar. Eu amei essa, porque ela é quebra de expectativa total. Plot. O que eu posso dizer depois de ler todos da ilustre, fascinante e caríssima? Nada. Nada. Eu não tenho medo de nada. 2. Aqui já é, até então a gente estava num limite do não funcionou, não sei bem o que dizer. Agora não, agora são pessoas que têm o que dizer, Luana. Finalmente. A Annie pirou nesse livro, gente. Quanta humilhação por um homem. Os livros dela sempre me incomodam um pouco, mas mesmo assim, eu leio, termina com uma interrogação. Tem essa questão aí. Realmente ela vai muito longe por macho, viu? Essa é uma crítica válida. Se humilhando por macho, Luana? Muito. Mas assim, e a humilhação não acaba. Você pensa assim, ufa, agora acabou. E aí tem mais e mais páginas. E você fala, meu Deus do céu, até quando isso vai seguir? Complexo. O que nos leva à primeira resenha maravilhosa, que eu achei uma indagação válida. A Annie, jovem, me lembra aquela frase: não tem uma amiga para avisar? Faltou, gente. Faltou um amigo. A realidade é que ela não tinha mesmo. Não alguém que fosse sua confidente sobre todas as coisas, e deve ser justamente por isso que se expõe tanto nos livros para se livrar e reconciliar com seus demônios. É sempre uma leitura interessante que vale a pena. Mas fica o questionamento. Faltou uma amiga. Então, para avisar a bicha, te preserva. Isso não pode, minha querida. E é humilhante pra você. Você gostaria de ser amigo da Annie Ernaux, João? Eu gostaria. Eu acho que ela ia me receitar. Somos professores, né? Já temos muito em comum. Tenho certeza que ela já ia me dar um longo abraço e falar: força, querido. Vai dar tudo certo. Com a pequena diferença que ela é uma professora na França e eu no Brasil, acho que isso deve ter algum tipo de impacto na carreira. Afinal, o povo europeu é muito mais amadurecido, né? Do que o povo brasileiro. Mas eu me identifico muito com os livros dela. Já li, acho que 4 ou 5. Mas em vários, assim, não é um ponto específico dos que eu li, mas em vários livros aparece no acontecimento, aparece nos anos que ela conta que ela estava, sei lá, no médico, enquanto ela está esperando, ela fica corrigindo redação. E aí depois ela vai na fila comprar não sei o quê, e aí ela aproveita que tem 10 minutos e pega uma prova para corrigir. Eu falo, querida, sim, olha, toda a minha solidariedade a você. Mas a muito citada neste episódio, tradutora do russo, escolheu a profissão de professora para ter férias 3 meses ao ano, João. Tem a resenha final que a gente poderia colocar aqui, que é a resenha dela, né, Luana? É interessante, mas não é literatura. De quem estamos falando? Vamos já contextualizar aqui o leitor menos atento. A gente está falando de uma polêmica. Esse é um ano fraco de polêmicas, Muito né, fraco. João? Muito Então, fraco. qualquer coisa que acontece, a gente agarra e se diverte, porque realmente é um ano que pouca coisa está acontecendo aqui no universo literário. E as polêmicas requentadas, né? Porque essa polêmica mesmo não é uma polêmica nova, assim. Tem uns 150 anos, talvez, né? Essa polêmica. Mas a gente teve recentemente a tradutora Aurora Bernardini dando uma entrevista para a Folha de São Paulo. Ela é uma grande tradutora, traduz do inglês, do italiano, do russo, é professora da USP.
E aí o título da matéria dela foi Itamar, Ernaud e Ferrante são interessantes, mas não literatura. E aí a gente tem essa polêmica velha, chatíssima aqui de dizer o que é e o que não é literatura. E é curioso, né? Ela faz aquela velha a distinção entre forma e conteúdo, como se existisse esse limite muito bem determinado. Então, a literatura atual privilegiaria muito mais o conteúdo do que a forma. Realmente é uma polêmica meio velha. E engraçado, porque ela elogia autores contemporâneos, né? Ela fala que a Rosa Monteiro é ótima, mas a Annie Ernaux não tanto. Então, a gente também não entende muito bem qual é o critério dela. Foi uma polêmica aí. Muito complexo, porque esbarra em outras discussões, porque, por exemplo, a Annie Ernaux não é exatamente ficção que a Annie Ernaux faz, né? A Annie Ernaux é mais para biografia do que para ficção, então é estranho também você colocar no mesmo balaio autores tão diferentes, tão diversos, assim, né? Que escrevem, um que escreve ficção, dois, né? O Itamar e a Ferrante que escrevem ficção, e uma outra autora que é mais famosa por memórias, por biografia, porque eu acho que o critério também, não dá para você colocar tudo junto ali na mesma forma, né? Assim, no caso da Annie, acho que é até mais complexo, porque entenderia essa discussão do tipo se memória é ou não literatura, para mim é, mas entenderia que a gente precisaria de outros critérios, talvez, para colocar, né? A forma com que eu escrevo uma biografia é a mesma forma com que eu escrevo ficção? Acho complexo, assim, as discussões, né? E assim, para simplificar a minha opinião a respeito dessa polêmica, que eu nem acho que é uma polêmica, eu nem discordo da fala no sentido de que, sim, literatura é trabalhar com a forma também. Já faço uma ressalva. Eu acho que literatura é forma também, não só. Mas o ponto para mim é aquela velha história que a gente já comentou aqui em outros episódios também, de que essa cartada da forma, ela só é evocada quando você tem autores de minoria social. Quando é uma autora, quando é um autor negro, quando é um autor LGBTQIAPN+. Ninguém questiona a forma do Dostoiévski, ninguém questiona a forma de um autor branco europeu. É sempre você usar essa cartada para falar do Itamar como se eles não tivessem forma. É isso que me incomoda, sabe? Porque a gente sabe que no frigir dos ovos o que está sendo avaliado ali vendeu, é popular, isso não é literatura. Literatura boa é aquilo que ninguém lê, é aquilo que só eu entendo. Se muita gente está entendendo, isso é ruim, isso é fraco, isso não é literatura, isso não é arte. Arte é um autor branco europeu que não tem tradução no Brasil, que só os grandes iniciados conseguem entender a grandiosidade da obra dele. Gente, é de uma balela, assim, sabe? Eu acho que dá para trabalhar com esses critérios de forma e conteúdo, mas afirmar tão categoricamente que autores que vendem não têm forma, eu acho que não é a forma que está sendo usada para fazer esse tipo de avaliação. São critérios externos à literatura e que a gente sabe que historicamente tem a ver com construção de cânone, com essa ideia de que literatura boa é para poucos, é só para a grande elite intelectual, etc, etc. Né? Eu falo aqui, eu não li o Itamar ainda, sou o único brasileiro que não li. Mas na Annie e na Ferrante tem muito trabalho com a forma, gente, sabe? Assim, é muito injusto fazer essa qualificação. A gente entende que o que está sendo dito ali vendeu, é popular, isso não é literatura. Então é isso que eu tenho para dizer. E eu acho esse limite um pouco difícil de determinar também. A forma também é o conteúdo, né? A forma como você escreve, delimita ali o seu texto, também transmite uma mensagem. Eu acho muita ingenuidade a gente tentar separar as coisas. E acho que sempre de novo, já falei isso, mas acho que é o grande ponto, né? Só se acusa de falta de forma autores de minoria social. Eu acho que isso é que é o mais complicado, sabe? Então, assim, fica muito evidente que o problema ali não é a forma, para mim. O problema é que é uma pessoa que está ocupando um espaço que não deveria ocupar aquele espaço. A discussão sempre me passa por esse lugar de quem você pensa que é para agora se autoproclamar um escritor, sabe? Pronto, vai chegar outra aqui falando de aborto e falar que isso é literatura? O que os homens brancos, o que Dostoiévski tem a dizer sobre o aborto? É isso
que importa. Isso é literatura, entendeu? O que... Fora também que cai no lugar de... Aí não tô nem avaliando a fala da Aurora, tá, gente? Tô pegando os discursos, porque a Aurora dá o contraponto, ela fala da Rosa Monteiro. Mas cai no discurso também de que o bom é o clássico, o contemporâneo é sempre inferior ao que é do... Ai, que saudade quando as pessoas escreviam bem e quando a literatura... Acho que vem nesse tipo de fala 38 preconceitos de mãos dadas, sabe? Porque todos são amiguinhos, eu falo isso sempre, né? Os preconceitos são todos amigos, eles saem domingo de manhã todos de mãos dadas para passear. Então acho que é uma visão, é uma visão muito elitista de literatura que acho mesmo uma discussão até superada. Eu acho também, uma discussão velha. Assim, que já foi pacificada na crítica, e o que eu acho, já foi pacificada no sentido assim, acho que as pessoas que hoje produzem crítica literária no Brasil e no mundo, elas não dão mais tanta atenção para esse tipo de discurso, elas já têm uma outra visão. Mas a gente sabe que vira e mexe tem ali uma sementinha jogada ao vento, vai que ela germina de novo, vai que a gente resgata essa discussão e a gente volta, né? Porque é isso, o processo de desconstrução do cânone, ele é lento, ele é demorado, então você sempre vai ter essas resistências que me parecem hoje já superadas, mas que estão ali prontas para voltarem quando chamadas. Eu gosto muito, não é o foco deste episódio, mas eu gosto muito de quando ela fala do Humberto Eco também. E ela fala que o Humberto Eco também não tinha estilo, também não era um grande escritor, mas escreveu um grande livro. Um só, exato, que foi O Nome da Rosa, né? E aí ela coloca assim, é difícil, mas às vezes até um escritor ruim faz uma obra memorável. Até o relógio parado acerta. Né? Pelo menos 2 vezes no dia o relógio parado ele vai acertar. É isso. Também não li. Gente, eu tô aqui, assim, eu não li Humberto Eco, eu não posso. Eu realmente não posso emitir opinião. A Glória Pires aqui deste episódio. Não posso opinar. E olha que queria deixar registrado aqui que já falei isso antes, agora o cancelamento vem, hein, Luana? Não morro de amores pela tetralogia napolitana. Li só o primeiro e falei, mais 3, será? Com 400 e tantas páginas? Mas gosto muito da Filha Perdida. E, obviamente, não é porque eu não gostei do livro que eu vou sair falando que não é literatura. Tenho um pouco de noção. Você, como um grande crítico deste país... Eu acho que é literatura, sim. Então é literatura. Pacificamos aqui. Pronto, tá 1-1. Porque a minha opinião é da Aurora tem o mesmo peso no Brasil. Agora eu vou desequilibrar esse jogo. 2-1, então. Vai desempatar. A Luana vai desempatar. É isso. Aqui a primeira turma... que foi uma semana também de votações muito emblemáticas nesse país. Eu e Luana estamos com energia baixíssima, mas o mundo está com energia aí muito ululante. Aconteceram muitas coisas no Brasil e no mundo nessas últimas semanas. E eu já queria proteger aqui o João, não é só porque o João fala muito que ele pode ser chamado de Fux. A Luana vai proferir o voto dela, mas eu acho que ela vai ser mais rápida que o ministro Fux. O Flávio Dino, né? 2 horas aqui, 1h30, faz uma outra piada pra tentar manter a audiência cativa. O Zanin também foi bastante rápido, né? Assim, mas o Moraes tem esqueminha. Pede o VAR, fala, como não? Chama um vídeo. Ontem foi... Longe de mim, não vou citar nomes, mas falaram aqui ontem que não tinha. Peraí, vou chamar o VAR, vem o vídeo e o que é isso? Então? É isso, prioridades. Mas sim, então é a literatura. A excelentíssima ministra acompanha o relator. Na verdade, a gente discorda do relator. A gente abriu controvérsia em relação à relatora, né? A gente não acata. A opinião de todos os senhores é muito respeitável, mas para mim não vale um caracol. Não acatamos, João. Não acatamos. Com a devida data vênia, a gente não acompanha a relatora. A gente acha uma opinião burra. Eu não morro de amores por Annie Ernaux. Olha! Eu ia já colocar aqui, porque é o seguinte, gente, eu não li muitos. Nossa pequena Aurora, nosso raiozinho de sol aqui. Eu li uns 4 livros dela, talvez, o que não é nada para Annie Ernaux, né? Uma pessoa que leu muito Annie Ernaux tem que ter lido 35, para mim, no meu juízo aqui de valor. Eu gosto muito do Acontecimento. Os outros não me impactaram tanto assim,
Mas o Memória de Menina eu gostei bastante. Vou defendê-lo aqui. Preciso só de 12 horas aqui de arguição. Eu li 6 livros da Annie Ernaux. Ó, João já muito mais especialista que eu. Deixa eu ver. Eu li o Jovem. Tô colando aqui na estante. Eu li o Jovem. Ajuda o Titi a contar, quem não tá bem. O Lugar, Paixão Simples, A Vergonha, O Acontecimento e Os Anos. Eu li 6. Amo todos. Todos, João? Todos. Eu sou... Como é que é o fã-clube da Ernaux? Não sei. Ernodete? Ernaux-lover? Eu sou... Ernaux-lovers. Como que fala amante em francês? Cadê nossa amiga Marília, que foi pra França para nos ensinar? A Pri Calado aqui, ó. A fundadora do fã-clube da Annie Ernaux no Brasil. Eu pertenço, tenho carteirinha. Eu adoro tudo que essa mulher escreve. Virginiana também, né? Como não? Virginiana. Annie Ernaux, que nasceu em 1940, francesa, em 22 ganhou o Nobel de Literatura, e 22 também foi um ano memorável aqui para este podcast, porque foi o retorno da Flip, né, João? Então a Flip tinha pausado ali por conta da pandemia, em 22 a gente teve a retomada, eu e o João nos conhecemos pessoalmente, fomos na Flip juntos, e a gente tem essa grande amiga, Pri Calado, que quando anunciaram a Annie Ernaux na programação principal da Flip, ela ficou louca, empolvorosa, chorando, emocionadíssima. Eu amo essa expressão, empolvorosa. E eu nunca tinha ouvido falar. Empolvorosa ou da... da Annie Ernaux. Então eu falei, nossa, Pri, que legal, hein? Parece bom a Annie Ernaux. Eu ainda não tinha lido a Annie Ernaux até ela vir pro Brasil, João. Eu tinha lido Os Anos já, eu ganhei de presente. E aí eu saía por outra editora antes da Fósforo existir, eu acho. A minha edição é antiga. 3 estrelas, talvez, não lembro, tá longe aqui. Mas eu li e fiquei apaixonada. Eu amo Os Anos, é o meu favorito. Luana não gosta, mas a gente não vai conversar sobre isso hoje, pra gente não brigar. A gente não tá com energia. Não é um episódio sobre ira. A gente não tem nem saúde pra brigar hoje, João. Nem saúde. Mas eu fiquei transtornado com ela, fiquei apaixonado. Depois fui lendo outras coisas. Eu gosto de tudo que essa mulher escreveu, gente. Ó, O Lugar é um livraço. Eu li ano passado. Foi uma das melhores leituras do ano. A gente até ia colocar no episódio de melhores leituras. Não sei o que aconteceu, que ele não entrou. 100 anos aconteceu. 100 anos de solidão, é verdade. Senão este teria sido o nosso livro em comum. Mas está guardado, né, João? Está guardado. Preferimos falar de um latino-americano do que de uma europeia. Tudo bem. Acho que está justificado também. Mas gosto muito, eu acho que O Lugar é o meu segundo favorito. Eu gosto muito do Acontecimento também, não sei. Eu adoro O Acontecimento. O que eu não amei tanto é o Jovem, porque ele é uma proposta muito diferente. Ele é um livro bem mais curtinho, assim, ele é até para Annie, ele é bem mais curto do que o normal, eu acho que falta, mas eu gosto muito. Adoro Paixão Simples, adoro O Acontecimento, e A Vergonha também é muito bom. Então eu vou defender a Annie Ernaux, mesmo sem ter lido o livro dela. Se a Luana falar mal, estarei aqui nas trincheiras por Annie Ernaux. Tá bom, João. Vamos começar, então? Porque eu acho que a gente pode, apesar do João não ter lido o livro, acho que ele me ajuda aqui a puxar alguns tópicos, porque a proposta de escrita da Annie Ernaux ela é muito concisa e muito coerente, né? Ela tem, de fato, aqui uma proposta de literatura muito clara. Então, vou falar aqui sobre o livro Memória de Menina. A gente já deu os créditos aqui. Fósforo, tradução da Mariana Delfini. Saiu agora esse ano pela editora, né? A gente recebeu aqui de parceria. E esse livro, gente, ele tem a escrita tradicional da Annie. Então, ela vai escrever em primeira pessoa. Não tem divisão de capítulos. A gente até tem quebras de linhas, quebras de página. Mas é um texto contínuo, um fluxo, né? Mas, apesar disso, eu vejo uma estrutura nele de 4 partes. E eu acho ela até bem sólida, essa estrutura, porque você tem os quartos aqui muito bem delimitados. Então, 1/4 do livro, 2/4 do livro, né? A gente tem essa divisão aqui. Eu vou falar para vocês da divisão dessa leitura que eu fiz, mas na primeira divisão, dessa primeira parte do livro, ela basicamente vai escrever, ela vai abordar de que forma escrever sobre um trauma. E aí é bem interessante porque o narrador ele inicia distante,
com uma visão, a narradora, na verdade, né? Ela inicia distante, com uma visão mais ampla. A primeira frase do livro é: algumas pessoas são tragadas pela realidade dos outros. E aí essa narradora vai nos contar sobre pessoas que anulam a sua identidade em prol do outro, e aí em algum momento esse outro o abandona, vai embora e deixa um vazio, um hábito de obedecer, como você realmente se submete à vontade do outro e como algumas pessoas são mais propensas a isso. E aí esse narrador que estava aqui em cima, né, estava com essa visão muito mais geral, ele se aproxima para revelar que, na verdade, essa história vai ser sobre um trauma da escritora, sobre um acontecimento específico que aconteceu no verão de 1958. A gente vai saber que trauma é esse, que acontecimento é esse, na segunda parte desse livro, na segunda parte da obra. Mas nesse primeiro momento aqui da obra, a gente tem muito uma discussão de como escrever sobre o assunto. Então é bastante metalinguístico, essa primeira parte aqui da Annie Ernaux. E aí eu acho bem interessante, porque a gente tem sempre essas discussões de memória e literatura ou não, e aí a Aurora Bernardini, e a própria Annie vai falar sobre isso, né? Ela mesma analisa a própria escrita, e isso é bem comum em vários livros dela. Que é uma grande temática da Annie, né? Eu acho que quase todos os livros dela que eu li, em maior ou menor escala, vão abordar assim, como ela, em algum momento do livro, ela vai se indagar questões metalinguísticas de como relatar esse tipo de experiência, como relatar a morte de um pai, como relatar a morte de uma mãe, como relatar uma ruptura na família, que não necessariamente é uma morte, como relatar a experiência do aborto, como relatar a mudança política e social ao longo de décadas em um país. Então, em maior ou menor parte, a metalinguagem sempre é um dos grandes temas da escrita da Annie, e eu adoro, eu acho incrível, porque, inclusive, a Annie adota uma escrita que muito me agrada, porque não tem absolutamente nada ali de sentimentalista, de piegas, né? É uma escrita muito seca, muito dura, muito mental, eu acho. Eu já comentei isso no Paixão Simples, mas eu acho que é um dos grandes pontos que me agrada na Annie Ernaux, porque é ela racionalizando essas experiências. Então, eu sempre, típico de virginiano, né? Mas uma experiência muito mental, né? De análise, assim, como essa experiência sentimental ela me marcou enquanto aspecto psicológico, como que eu dou forma para isso, quais as palavras eu escolho para narrar isso. E aí me agrada muito, porque fica uma prosa mais racional, mais seca, e que ela foge da pieguice que poderia acontecer, né, em certa medida. Eu gosto bastante. E aí, ainda nessa primeira parte do livro, ela vai destrinchando para a gente os motivos que levam ela a escrever. Então, primeiro motivo, todo mundo já esqueceu dessa história, menos ela. Então, se ela não contar a história, essa história se perde para sempre. E aí ela vai comentar que, na verdade, as pessoas que estavam com ela em 1958 já nem lembram mais dela, quanto mais da história, do que aconteceu naquele verão. Mas dependendo, pode ser uma boa, hein? Fazer com que ninguém mais lembre, será? E ela vai falar sobre isso. Você não tem histórias? Eu tenho histórias que eu falo, gente, tomara que ninguém lembre disso que eu falei uma vez na vida. Pelo amor de Deus, que arrependimento. Aquela coisa que você lembra antes de dormir, sabe? Falei 15 anos atrás que eu falei mandei a mensagem errada no grupo. Mas aí é que tá. Ela gostaria de esquecer também. Mas escrevendo não vai ser uma boa. Mas ela não consegue esquecer de qualquer forma, escrevendo ou não, porque é um trauma. Então ela está vivendo a vida dela, o cotidiano, e de repente vem a lembrança, de repente acontece um gatilho. E ela precisa lidar com isso. E a escrita é a forma com a qual ela lida com seus traumas, que ela elabora esses traumas. Um beijo pro Lacan. Então ela fala que por ela teria esquecido também. Mas ela é incapaz de esquecer. Então, o que resta é escrever sobre o assunto. O que uma das resenhistas que a gente leu no começo falou que ela está exorcizando os seus demônios, né, pela escrita. É um pouco verdade, mas eu acho que é mais complexo do que isso, porque a gente está falando muito sobre a proposta de literatura da Annie Ernaux. Ela tem essa proposta da escrita de si. Então, todos os acontecimentos importantes da vida dela, em algum momento, vão ser abordados pela literatura.
E aí ela tem essa sensação de que o que ela não escreve foi vivido em vão. Olha que desperdício. Né? Se ela viveu, ela precisa transformar isso. É uma obsessão virginiana aqui de transformar em literatura. E aquela ideia que eu gosto muito também, que viralizou em meme recentemente, mas acho que no caso da Anitta tem um pouco de verdade, não é 100%, mas de que nenhuma experiência é 100% individual, né? Uma ideia de que eu vou contar o que aconteceu comigo, porque de certa forma eu sei que coisas parecidas aconteceram com outras pessoas também, né? Assim, acho que nos outros livros talvez isso fique mais evidente, mas não sei, quem nunca se humilhou por alguém também, né, Luana? Quem nunca se humilhou por macho? Por macho eu já acho mais complexo. Mas o que, João? Mais condenável, né, Luana? Se humilhar por macho no século... Tudo bem que ela tá falando do século XX, mas mesmo assim, né? A vida da mulher heterossexual não é fácil, João. Eu vou falar sobre isso depois. Não gay também não, Luana, porque continua mais assim, né? Porque a gente depende dos mesmos machos, né, João? Mas vamos chegar lá. E eu acho muito interessante porque, assim, ela sabe como esse momento foi determinante na trajetória dela, na construção da identidade dela. E ela tem muito medo de não conseguir escrever sobre o assunto. Olha que paranoia maravilhosa. Ela tem vários temores aqui. Ela tem um grande medo de morrer sem escrever sobre o assunto. E, ao mesmo tempo, ela tem medo de escrever sobre o assunto e morrer depois. Porque aí a vida dela foi concluída. Esse era o objetivo. Em alguma medida, era elaborar esse grande trauma. E é uma das duas hipóteses, né? Imediatamente, João. Ela tem medo de terminar o livro e morrer imediatamente. Morrer depois, obviamente, que ela vai... Aí melhorou, porque eu ia falar, uai, Anny, mas senta aqui, deixa eu te contar um negócio. Aí tá... E aí, gente, pensando nisso, que ela é incapaz de esquecer o que aconteceu, ela precisa elaborar através da escrita, ela vai começar a se questionar de que forma escrever sobre o assunto. Isso é bem interessante. Porque ela já vai dizer desde o início, essa menina, a menina de 1958, que viveu esse acontecimento, não é uma ficção. Eu não posso tratá-la como uma personagem ficcional. Mas, ao mesmo tempo, ela também não existe mais. Ela é incapaz de se colocar no lugar dessa menina. Ela não é mais essa menina. E aí é muito bonito, porque ela vai falar, para eu escrever como se eu fosse essa menina, eu teria que ter ainda os mesmos sonhos, os mesmos medos, a mesma maturidade. E tem uma parte que eu acho espetacular, que é, eu teria que esquecer todos os livros que eu já li. Olha que bonito isso. Porque nós também somos os resultados de todas as nossas leituras. Ela vai falar sobre Proust, sobre Beauvoir, sobre Virginia, todos os grandes autores que marcaram ali esse momento de construção dela. A gente está falando, a Annie Ernaux em 58, ela não é nem a Annie Ernaux, ela é Anne Duchesne, porque ela ainda não casou. Ernaux vai ser o sobrenome do marido. E ela tem 17 para 18 anos quando isso acontece. Então, de alguma forma, em alguma medida, isso também é um romance de formação. Ela está falando sobre essa transição dela para a vida adulta. Então, como simular, como se colocar no lugar dessa menina? E no fundo, assim, no final das contas, isso é impossível. Essa menina não existe mais. Então, o que resta para ela não é escrever como se ela fosse essa menina. É entender o que sobrou, o que resistiu dessa menina dentro dela. Eu acho isso tão bonito. E é um movimento bonito, né? Assim, você olhar para o jovem que você foi e fazer essa análise, assim, porque eu acho que, não li o livro, volto a dizer, mas em outras experiências de leitura, sempre que isso acontece, principalmente quando se trata de um romance biográfico, você tem esse olhar meio terno, né? Meio paternal ou maternal de fiz tanta coisa errada, mas o que um jovem faria, né? Como não fazer aquilo que eu fiz naquele ano? Então, assim, tem esse olhar ao mesmo tempo de censura, de repreensão, mas de compreensão também, de entender que aquilo foi importante até para você se moldar enquanto ser humano. E a gente tem aqui esse estilo da Annie Ernaux que é muito característico, que é esse estilo investigativo. Ela está interessada em investigar aquele momento.
Então ela vai começar com as obsessões dela, ela vai procurar amigos da época para pegar cartas que ela mesma escreveu, para entender como que ela escrevia, como que ela se expressava. Ela lamenta que não tem nenhum registro da voz dela, para ela entender como que ela se comunicava. Ela vai buscar cartões postais que ela mandou, agendas que ela escreveu. Ela tenta, João, visitar o lugar onde se deu esse trauma. Ela não consegue, mas ela tenta ir até lá. Então ela tem realmente esse movimento de investigação. E eu acho interessante porque ela vai dizer também no texto dela que não é fácil para ela escrever. É extremamente doloroso. A escrita para ela é muito difícil. Exige muita energia dela. Afinal, ela está revisitando um trauma mesmo, né? E aí, gente, vamos falar sobre o trauma. A gente já percorreu aqui esse primeiro quarto do livro, 25%, né? Então a gente vai entender de fato o que aconteceu. 2 páginas. 2 páginas, exatamente. Esse livro de 8 páginas aqui. Mas o trauma é o seguinte, vou tentar. E aqui eu não sei se isso configura spoiler ou não. Porque os livros da Annie Ernaux não têm, assim, grandes reviravoltas, grandes acontecimentos aqui que mudam toda a sua apreensão da história. Então eu não sei se as pessoas vão considerar spoiler ou não. Acho que se vocês não têm interesse em saber nada do livro antes da leitura, não sei se esse episódio aqui do podcast funciona, na verdade, né? Porque a gente vai passar por todos os momentos aqui do livro, tá, gente? Mas é isso, acontece ainda na primeira metade da obra. Ela tem 17 anos, ela vai se inscrever para ser monitora em uma espécie de colônia de férias. É uma colônia que atrai, né, crianças ali, geralmente crianças até que têm algum tipo de necessidade especial, que precisam de algum tipo de acompanhamento. Então ela vai ser monitora. Ela é muito jovem ainda, ela vai fazer aniversário estando na colônia. Ali que ela vai fazer o aniversário dela de 18 anos. A Annie Ernaux, lembrando, né, até de outras obras dela, ela é filha de 2 comerciantes, ela vem desse berço, dessa classe social um pouco mais pobre, né? Essa questão da ascensão social é um grande tema da obra da Annie Ernaux. Ela tem uma educação religiosa, ela estuda em colégio de freiras, então ela se sente muito desajustada socialmente. Ela vai falar que ela tem muita segurança na própria inteligência, mas ela não sabe muito bem como se portar. Ela vai comentar o tempo todo que ela nunca foi num baile, num bailinho, e esse é o grande sonho dela. Ela quer conhecer outros jovens, ela quer ser reconhecida ali como uma igual, mas na verdade ela não sabe muito bem como lidar nesse mundo de juventude mesmo, né? De relações ali. Ela não sabe muito bem como se portar. E o grande desejo dela é viver uma história de amor. Ela nunca se relacionou mais intimamente com nenhum rapaz, ela tem esses sonhos. Por isso esse livro está aqui, João, na luxúria. Entendeu? Porque ela tem este desejo incontrolável de se relacionar com um homem. Carnal. Carnal, bastante carnal. De se entregar. E tem várias camadas aqui, porque ao mesmo tempo que existe uma grande dose de romantismo, ela quer viver essa grande história de amor, ela até vai citar livros, os livros sempre, né? Dando uma estragada aqui na nossa psique, nós todas pequenas Madames Bovary. Eu me lembrei muito de Madame Bovary, quando você falou do baile. Francesa, afinal. Quem diria que Madame Bovary tinha criado tanto o pensamento das meninas francesas no século XX, chegou até lá, olha só. Claramente ela precisava de amigas, né? A resenhista estava certa, ela estava buscando conselhos nos lugares errados. Não leu até o final do livro? Não entendeu? Às vezes não tinha chegado nessa parte. Mas ela quer viver a história de amor e, ao mesmo tempo, ela quer se tornar uma pessoa que viveu uma grande história de amor. Ela quer ser uma menina moderna, João. Liberta sexualmente, sem tabus, sem amarras. Ela construiu um ideal para si mesma. E viver essa história de amor é o que vai tornar isso possível, essa idealização possível. Até imagino que para marcar essa transição de classe social, né?
que agora ela é uma mulher intelectualizada, ela pertence a uma outra classe social que vai ser menos conservadora, que não tem tantos tabus religiosos na questão sexual, igual as pessoas do interior, né, pessoas do campo, que tendem a ser mais conservadoras. E vai dar certo, Luana? Não vai dar certo, né, João? Geralmente não dá. A gente sabe que adolescentes são maus e são cruéis. Nossa, agora o plural realmente mandou uma lembrança aí. Não tem culpa. Essa crueldade, no português, coitadinho. Mas aqui eu acho interessante porque a escrita vai ser bem mais objetiva. Ela vai narrar os acontecimentos. Então ela chega nessa colônia de férias, ela vai trabalhar nessa colônia. Já na terceira noite, se eu não me engano, vai ter o primeiro bailinho, porque aparentemente essa colônia é uma grande desculpa para esses jovens aí que pretensamente foram trabalhar, se libertarem, né? Terem ali momentos de grande fuzuê, né? E aí ela vai pro bailinho e o primeiro homem que tira ela para dançar, o primeiro jovem ali que tira ela para dançar é um monitor-chefe. E aí ela vai dançar com ele e ela não vai entender muito bem como as coisas vão ir transcorrendo, mas ela vai acabar se deitando com esse homem. Eles vão ter ali um momento mais íntimo no quarto dela. E ela é virgem, ela quer perder a virgindade. O grande trauma dela aqui, gente, é justamente essa iniciação sexual. Então ela vai tentar transar com ele, não vai conseguir, ela vai sentir muita dor. Então eles vão ter ali outras carícias, outros momentos íntimos, mas ela não vai ter a penetração em si, né? Ela não vai chegar a este ponto. Mas aqui, a escrita aqui ela vai ficando bem difícil da gente falar a respeito, porque assim, ela não gosta do momento. Existe ali muita brutalidade, muita violência por parte desse monitor-chefe, mas ao mesmo tempo está dentro das expectativas dela, do que seria essa primeira noite. Então a gente tem aqui essa discussão que o João até mencionou, né? Você escreve sobre um assunto que talvez perpasse a história de outras mulheres. É bastante comum, infelizmente, que a iniciação sexual das mulheres seja marcada por alguma dose de violência. E ela tem vários pudores, ela não consegue falar a respeito, ela não entende ainda que o prazer dela é tão importante quanto o prazer dele. Então ela vê ali que é um momento do cara, é o que ela precisa fazer para satisfazer este homem. Então todo o pensamento dela está moldado nisso. Ele me escolheu, é um privilégio para mim ser escolhida por ele. Então, o que eu posso fazer para que ele não se arrependa, para que ele pense que realmente fez uma boa escolha, né? Então, não é agradável, não acontece a penetração, mas está dentro ali do que ela esperava, da expectativa dela. Ou até, João, de um esforço que ela faz para que aquilo esteja dentro da expectativa dela. Então, na cabeça dela, na segunda noite, eles vão tentar novamente. Só que a segunda noite não acontece. E aí a gente tem alguns acontecimentos aqui bastante humilhantes. Ela vai falar uma coisa para ele que ele não gosta, e aí ele abandona ela no quarto dele, e aí alguns amigos dele entram no quarto, veem ela ali sozinha e vão tirar sarro dela. Você tá esperando o que aí? Ele não volta mais, segue tua vida, ele não te quer mais. E aquilo vai ferir ela profundamente, porque ela vai se sentir rejeitada. E ela vai entender que o grande objetivo dela ali naquela colônia é de alguma forma reconquistar esse rapaz. Aí que a gente entra aqui na humilhação por macho, né? E ela vai cometer um erro atrás do outro, João, assim, é realmente muito desconfortável. E é como eu falei, não acaba, assim, quando você pensa que ela não pode mais descer, ela desce um pouquinho mais, ela acha mais um degrau, porque ela vai entender que é importante mostrar para ele que ela não está se importando tanto assim, então ela vai se relacionar com vários outros rapazes, ela vai ter outros 7 rapazes que ela vai se relacionar, sempre sem penetração, mas vai se relacionar com eles durante a colônia. Mas mesmo assim, né? As pessoas vão dizer que ela é meio puta, esse termo é utilizado no livro, mas lembre-se que ela está tentando mostrar que ela é muito moderna, que ela não vem desse meio rural, religioso, que de fato ela veio.
Então, essa construção dessa mulher muito moderna é bastante importante para ela. Ela vai ter um episódio gigantesco de humilhação, porque ela vai escrever uma carta para um amigo. Essa carta vai ser encontrada, vai ser exposta num quadro, então todo mundo vai rir dela. E eu acho interessante essa parte, que é o seguinte, existe um outro momento em que vão humilhar um outro rapaz, e ela vai ajudar a humilhá-lo. Então ela é a vítima, mas em um outro contexto, em um outro momento, ela também vai ser a agressora, porque ela quer fazer parte da galera. Entendeu, João? Então é tudo que ela faz, é tudo que ela se submete para fazer parte daquele grupo. E aí a gente tem, né, sempre lembrando a primeira frase do livro, né? Algumas pessoas são tragadas pela realidade dos outros. Ela vai se anulando mesmo para poder pertencer ali àquela comunidade. Quase sobre bullying, né, no final das contas, porque é uma discussão bem comum no bullying, né? Como que a testemunha vira também agressora depois, como que quem já vivenciou uma cena de bullying, quem já foi vítima, pode vir a ser um agressor futuro ou reproduz isso de alguma forma. E é só te perguntar, você sabe quanto tempo dura esse acampamento? Se eu não me engano, é 1 mês e meio. Nossa, é muito desconfortável, né, gente? É muito, gente. E não acaba. É tanta cena, gente, que eu não tenho nem como contar pra vocês. Aí tem uma menina que ela chama de amiga, e aí a outra responde, amiga? Eu não te dei essa liberdade toda, não? Tá doida? Ai, meu Deus, que tristeza. É muito constrangedor, é muito constrangedor. Se eu não me engano, depois de 3 semanas, ela consegue se relacionar de novo com esse monitor-chefe. E nesse meio tempo estava se relacionando com uma outra menina, uma loira, uma mulher muito bonita. Essa loira sai desse acampamento por alguma razão, ele fica sozinho, aí ela aproveita, ela pensa, é a minha oportunidade, vou lá. E aí ela vai, eles transam, finalmente. Não é bom, mas ela sente como se ela tivesse vencido uma etapa. Finalmente, consegui aqui, perdi a minha virgindade, ufa. Estou me tornando a pessoa que eu quero me tornar. Só que a verdade é que ela não sabe exatamente quem ela quer se tornar. Essa é uma grande questão do livro, justamente como é confusa essa fase, essa construção da identidade. Né? Essa mulher com a qual o monitor-chefe está se relacionando volta, ele fica novamente com ela, né? E aí acaba, finalmente, esse grande momento aqui da colônia de férias. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí a gente tem o final dessa segunda parte aqui do livro, em que ela vai falar sobre o trauma em si, e aí a gente entende porque que ela tinha tanta dificuldade de escrever sobre o assunto. Porque a gente, assim... muito perturbador, muito constrangedor de fato. Só que aí o que acontece? Tem mais, a gente ainda tá na metade do livro, né? Não acabou, até aí tudo bem. Ela começa a fantasiar que ela ainda vai ter uma relação com esse bendito desse macho, com esse monitor-chefe. Porque eles estudam, eles fazem faculdade ali na mesma cidade. Então ela acha que em algum momento eles vão se cruzar na rua, e aí ele vai reconhecer ela, e eles ainda vão viver essa grande história de amor. Só que claramente ela foi trocada na colônia de férias. Ele preferiu uma outra mulher a ela. Então, João, nessa terceira parte do livro, a gente vai ter um movimento dela se tornar a outra. A identidade dela não é suficiente. Afinal, ela não foi a escolhida. Então, se ela se transformar em outra pessoa, talvez ela seja mais interessante. E aí a gente vai ter vários movimentos muito autodestrutivos dela tentando justamente se anular para se tornar mais próxima dessa loira, dessa mulher com a qual o monitor-chefe se relacionou. E a gente vai ter vários episódios aqui bem difíceis de serem falados também. Por exemplo, um transtorno alimentar. Ela vai desenvolver uma bulimia muito séria, porque ela quer emagrecer, ela quer se tornar mais bonita. E até, João, a escolha profissional, a escolha de carreira dela. Porque a outra mulher, ela era uma ótima monitora, ela sabia lidar com crianças, coisa que ela, Annie, não sabe. Então ela vai se tornar uma professora de escola primária, que é o que ela nunca quis fazer. Mas ela vai querer, ela vai sentir esse desejo, esse impulso de seguir essa profissão. E aí ela até elenca ali outras
outras possibilidades para essa escolha, né? É algo que o pai dela queria que ela seguisse, então talvez tenha tido essa influência, mas no fim a sugestão do texto é que ela está tentando se transformar em outra pessoa mesmo, se aproximar dessa mulher que foi escolhida pelo monitor-chefe. Não dá certo, não é a carreira que ela quer, então ela vai abandonar isso, mas a gente tem aqui muitas páginas dela falando de como ela estava tentando construir uma identidade diferente para si. E aí a gente vai para a quarta parte do livro, a parte final, né, em que ela tem esse momento de interrupção, de certa forma. Não é exatamente uma catarse ou uma revelação ou um momento de autoconsciência. Os livros da Annie nunca são tão simples assim. Mas ela abandona essa carreira, essa escola que ela estava cursando. Ela vai se mudar para a Inglaterra durante um período. Ela vai trabalhar como babá. E ela fala que é como se ela estivesse num grande domingo, porque é um momento fora do tempo. Então, é um momento que ela não precisa estudar, que ela não precisa tomar grandes decisões e que ela pode, de alguma forma, elaborar melhor tudo o que está acontecendo na vida dela. Eu acho que essa quarta parte fala muito para mim sobre como o que a gente vai vivendo, no momento que a gente está vivendo, não faz nenhum sentido. A gente só consegue, num momento posterior, né, olhar, investigar, organizar, elaborar, entender melhor o que aconteceu com a gente. E ela vai falar muito sobre isso, né? Sobre como o que acontece não é tão importante, mas o que a gente faz com esse acontecimento é o que realmente tem peso. Então, como esse trauma determinou, e até certo ponto, a trajetória dela, e de que forma ela conseguiu escapar daquilo. Conseguiu criar, né? Conseguiu percorrer um caminho que tinha mais a ver com seus próprios desejos, com seus próprios impulsos, com a sua própria identidade, né? Então, é basicamente isso o livro, gente. É como esse trauma, no fim, determinou as escolhas que ela foi fazendo. E aí tem vários momentos bastante simbólicos aqui. A questão da comida é muito importante, como ela vai criando esse transtorno, essa obsessão por comida, né, esse transtorno alimentar. A gente tem aqui algo muito sintomático também em relação à menstruação dela. A gente falou no episódio passado, eu acho, sobre menstruação. Do cortiço? Do cortiço, exatamente. Que ela só amadurece a partir do momento que ela menstrua, né? Que essa menstruação é tardia. Então tem esse símbolo. Aqui, de alguma forma, existe esse símbolo também, porque quando ela vai para a colônia, ela para de menstruar. E aí ela só vai voltar a menstruar, se não me engano, 1 ou 2 anos depois, que é de alguma forma quando a vida dela retoma ali um curso mais normal. Então ela tem essa interrupção, mas eu sinto muito isso, como um tempo fora do tempo, aqui um momento de indefinição da própria trajetória da Annie. E é isso, gente. Acho que esse é o grande, em linhas gerais, aqui o enredo. Mas eu estava falando antes, né, sobre como, de alguma forma, as histórias da Annie, elas espelham histórias maiores, né, um contexto social. Eu acho que é impossível a gente não pensar na situação da mulher mesmo, né? A gente está falando aqui de um momento específico, 1958. Então, pré-revolução sexual, pré-discussões aqui que são muito mais modernas, mas até hoje, né, a gente tem essa questão da primeira vez com um peso muito grande, não é o mesmo peso que se dá à iniciação sexual de um homem, é outra coisa, né? Então, a gente tem essa questão de como a gente precisa sempre cumprir expectativas dos outros, aqui falando especificamente de um parceiro sexual, mas isso para o feminino é muito forte, né? Como a gente está sempre cumprindo o que os outros esperam da gente, a incapacidade de dizer não, de colocar limites. Então, eu acho que são muitos assuntos que me soam muito profundamente, assim. Eu acho que é difícil para mim quando as pessoas falam que não se sentiram tocados ou conectados com a história, porque para mim é uma história muito comum. E como que essa socialização do sexo ela é feita, né? Porque assim, ela envolve insegurança com aspecto físico, por conta da questão alimentar que ela vai desenvolver depois. Ela envolve uma disputa feminina, né? Como que a mulher ela é socializada de uma forma sempre muito negativa e muito complexa para essa iniciação sexual, né?
é você que tem que cortejar o homem, se ele te trocar por outra é porque você não é boa o suficiente, então cabe a você, de alguma forma, tentar se valorizar para você chegar no nível que ele vai te escolher de alguma forma, ao mesmo tempo com que, apesar de ser algo aparentemente moderno, ainda é permeado de ideologias e de construções mentais antigas, como um falso romantismo, como uma tentativa de agradar o outro, né? Tem muito de idealização, ao mesmo tempo que você já estou fazendo exercício de pensar, né, como que as mulheres são socializadas. Ao mesmo tempo que tem essa idealização romântica muito forte, existe uma ideia de, mas saiba que vai ser ruim para você, isso está no pacote. Então, assim, cabe a você aceitar a parte negativa e ainda assim fantasiar algo positivo, porque é assim que vai ser, pronto, acabou. Um livro muito complexo, né, apesar de poucas páginas. E moderno tem outras discussões, né? Por exemplo, essa própria centralidade da penetração, como só teve sexo se existir de fato a penetração, como que isso ainda ecoa muito forte na cultura ocidental, né? Sim. E como é importante para ela quebrar com o que ela tinha até então. Então, fazer sexo para ela é um ato de rebeldia, custe o que custar. A partir do momento que ela colocou essa roda para girar, que ela chamou a atenção desse homem, não tem mais como voltar atrás. E até pelo título, né, Memória de Menina, um ritual de transição para a vida adulta, né? Como se o sexo de fato cravasse, e a partir dali agora é uma mulher adulta, não é mais uma criança, né? Acabou todas as ilusões e uma nova vida se inicia, uma vida adulta, porque agora ela não é mais virgem, né? E como esse sentimento de inadequação, ele é forte nesse momento da nossa vida. Ela até vai falar, o João falou antes sobre, de alguma forma, o momento mais íntimo, né? Esse micro espelhar o macro, ela vai perpassando a história com alguns momentos da França ali. E o que está acontecendo muito fortemente na França naquele momento é a Guerra da Argélia, de independência da Argélia. Então, muitos daqueles jovens ali da colônia vão ser convocados daqui a pouco. Eles estão ali num último momento também de infância, eles também estão passando por algum tipo de transição, embora eles ainda não saibam disso, né? Mas toda essa discussão da política, do colonialismo, não chega para aqueles jovens, porque para eles o mais importante naquele momento é essa construção dessa identidade, é ser aceito pelo grupo, é pertencer àquele cosmos. Então eu acho interessante também isso, né? O mundo está acontecendo, está pegando fogo aqui do lado de fora, né? Mas ali para eles o mais importante de tudo é essa descoberta, essa autodescoberta. E como a validação do outro é importante, né? Porque não é uma experiência privada. É preciso anunciar que não se é mais virgem, é preciso deixar claro que você transa com mais de uma pessoa, é preciso mostrar publicamente que você já não pertence mais a uma categoria, que você não é virgem, que você não é conservadora, que você não tem tabus. Então, assim, não é só fazer a coisa, é fazer e torná-la pública, né? Fazer com que os outros tenham conhecimento daquilo para que eles validem de fulano não é virgem, fulano já transou mais de uma vez, fulano pega 5 no acampamento, fulano, para ter esse respaldo social. Isso é muito curioso, né? Como que se mantém em várias frentes na atualidade. Eu acho que mudou muito, muito pouco. Não sou mais jovem, mas imagino que os jovens de 2025 passem por questões muito semelhantes. Assim. A iniciação sexual é como se ela só tivesse valia a partir do momento que outras pessoas sabem daquilo. Se você teve uma experiência sexual, mas ninguém sabe, do que adianta? E isso é tão verdade que ela sabe que tudo que ela viveu na colônia foi uma bagunça, foi uma humilhação sem fim. E aí o que ela faz, João? Ela se inscreve de novo. Meu Deus. Pro ano seguinte. Que é para ela voltar lá e mostrar para todo mundo como ela mudou, como ela agora se veste melhor, como ela tá mais magra, como ela lida muito melhor com crianças, e a colônia recusa ela. A colônia fala, melhor não. Mas para ela é outra humilhação. Porque aí é a prova absoluta de que ninguém quer ela realmente, né? Eu acho que a configuração de humilhação, porque não envolve uma humilhação só,
mas que eu acho das mais humilhantes de todas possíveis no mundo. E olha que estar vivo é estar sujeito a várias humilhações diferentes. Mas essa humilhação da pessoa tentando agradar o outro. Porque isso sempre dá errado, gente. E descamba para um lugar... A gente já viu outros filmes assim, já leu outros livros que tem essa ideia, mas é sempre muito humilhante quando você... Ou quando você se percebe nessa situação, você vê assim, mas por que cargas d'água eu estou precisando dessa validação? Porque a hora que você entende que você não precisa, você rompe com aquilo, aí é a segurança completa, né? A autoestima tá em dia. Mas a todo momento, quando você precisa dessa validação e você vai se sujeitando a coisa, tentar provar para o outro alguma coisa é sempre muito humilhante. E veja que ela não se resolve até o final, né? Porque ela está escrevendo esse livro, gente, veja, aconteceu em 1958, ela está escrevendo em 2014. Então, como isso de fato machucou. E aí eu vou retomar aqui o título do livro da nossa amiga Ale Magalhães, Eu Me Vingo Escrevendo. Ela se vinga escrevendo, porque ela já vai chegar ao ponto de tentar pesquisar sobre a vida desse monitor-chefe. O que será que ele se tornou? Será que deu certo? Será que ele se tornou uma boa pessoa? E ele teve uma vida normal, assim, ela teve filhos, teve uma família, ele seguiu a vida dele, sem nada excepcional, mas uma vida comum, uma vida como a de todos nós, né? E aí ela fala assim, eu acho maravilhoso: eu não tenho inveja dele, porque sou eu que escrevo. Eu falo, amiga, supera. Esse rapaz nem sabe mais que você existe. Os outros livros que eu li dela não me pareceram tão constrangedores. Aqui é aquele sentimento de vergonha alheia, sabe? Que você vai sentindo. Eu gosto muito do Acontecimento, eu acho... é um dos meus livros favoritos da vida, assim, mas ela tá falando de algo de muito mais peso, de muito mais sério. E ela já tem outra configuração, ela não se humilha ali. É um outro tipo de... Ela é humilhada em algumas circunstâncias, principalmente pelo médico que atende, etc. Mas, assim, ela não aceita essa humilhação, né? Mas ela faz essa ligação entre os dois livros, sabia? Que a construção da identidade dela é um quarto ao outro. O quarto em que ela perdeu a virgindade, ou que ela tentou perder a virgindade, até o quarto em que ela faz o aborto. Achei complexo o livro. Mas é um livro sobre luxúria, então, Luana. Você consegue fazer... Não é sobre, mas esbarra, né? Eu acho que esbarra num sentido ideológico da luxúria. Ela quer ser essa pessoa. Ouros, anéis, muito luxo, é isso. Riqueza, inxalá. Mas ela quer ser essa pessoa e é totalmente artificial, né? Nem condiz, né, com o que ela quer de fato, né? E com o que ela é de verdade. E eu acho curioso também, acho que é só um parênteses aqui da escrita dela, eu acho que existem alguns momentos do livro em que ela não é uma pessoa boa. Por exemplo, quando ela faz bullying com o coleguinha, ela acabou de sofrer algo e ela vai lá e pratica algo tão grave quanto... Mas tem alguns momentos que eu acho que ela não é boa e ela nem percebe isso. Eu vou dar um exemplo, né? Eu contei todo o contexto aqui, ela vai pra cama com esse monitor-chefe, no dia seguinte ela acha que vai de novo, mas aí ela fala algo pra ele que ele não gosta, e aí os dois rompem, né? Essa é a história. O que ela fala pra ele, João? Ela fala assim: você é o segundo homem mais bonito daqui. Você só perde pro fulano ali. E aí ela não entende como ele fica ofendido. Ela não percebe, ela fala, meu Deus, na minha cabeça era um baita elogio, porque aí também não vai ser o mais bonito de todos, né? Também não se pode ter tudo. E assim, gente, eu não consigo acreditar nessa inocência. Assim, para mim é um ato falho. Eu acho que é o corpo dela já se rebelando. Eu acho que em alguma medida ela entende que ele não foi legal com ela na noite anterior. E aí é o famoso ato falho. Eu acho que ela dá, acho que talvez ela nem perceba. Mas ela tenta dar ali uma alfinetada e essa ambiguidade me interessa, assim. O quanto às vezes a gente nem percebe onde que a gente está indo, de que forma que a gente está agindo. E é uma construção complexa até do desejo, né? Do tipo assim, eu estou afim de você, mas também não é tanto, porque você nem é o mais bonito aqui. Tinha gente que eu... Então tem essa coisa, principalmente quando se é adolescente ou se é jovem... Tem com gente adulta também, mas a ideia é que um adulto funcional já tenha passado por essa fase
de mostrar o desejo meio ofendendo, né? Isso é para não se entregar completamente, para mostrar que existe alguma coisa ali do tipo, mas você também não é isso tudo que você está achando que você é, né? E imagino também, né, que tem a questão do poder, porque ele é um monitor-chefe, né? Então ainda tem essa outra camada ali para discutir do homem que ocupa um cargo de poder e etc., como que isso também tem alguma consequência no fato dele ser ou não tão desejado assim. Imagino que possa não ser um ponto explícito, mas fica subjacente na discussão do livro de alguma forma. Sim, a conquista é maior, né? Mas eu só queria colocar aqui que eu não acredito na inocência de Annie Ernaux. Eu acho que ela fez de propósito. Ela Ninguém não é fala inocente, isso. Ninguém fala isso de forma tão leve assim, né? Muito complexo. E é só dar o crédito, eu localizei aqui, ó. A nossa leitora que fez a sugestão é a Denise Ramos, que sugeriu a série dos episódios sobre pecados capitais. Nessa altura de gripe, é claro que a ideia não ia ser nossa, né, João? Não. E não sei se atendemos tão bem, Denise, mas voltaremos aqui com mais 4 livros sobre a luxúria. O grande livro sobre a luxúria já foi resenhado neste episódio, que é o Casa dos Budas Ditosos. Então, infelizmente, a gente não vai poder repetir a indicação, mas fica aqui a citação, a menção honrosa ao Casa dos Budas Ditosos do João Baldo Ribeiro, que aí é uma luxúria luxuriosa, assim, exuberante. E tem o Casa das Belas Adormecidas também, falando em casas. Tem. Mas eu vou trazer outro japonês aqui, complexo. E vou deixar esse spoiler aqui. Se você ficou chocado com a Casa dos Budas Ditosos, você não está preparado para o livro que eu vou trazer aqui. Pode ser pior. Eu vou trazer o grande livro sobre luxúria. Se vocês pensarem na literatura ocidental... O grande livro polêmico. O grande livro polêmico, eu acho que eu vou... Luana não quer fazer amigos, ela vai tacar fogo no vespeiro aqui. E gosto bastante do livro, inclusive, gente. Mas é isso, ó. Grande chance da gente falar da Annie Ernaux. É uma autora que eu acho muito interessante. Rainha, nunca errou. Foi pra Paraty. No livro, talvez aí na fala... Fica muito atrás de macho? Fica, mas quem somos nós pra julgar? Depois ela fica atrás. O livro que eu li tem 2, que ela vai relatar experiências amorosas, que é o Paixão Simples e o Jovem. Mas aí é uma Annie empoderada, ela não tá se humilhando pra macho, pelo contrário, eles que lutem. Aí eu já me agrada mais. E aí eu só queria finalizar aqui dizendo o óbvio aqui, mas uma das coisas que eu acho muito interessante da Annie Ernaux é como ela pega justamente temas não tão literários ou não tão canônicos, digamos assim, e transforma em literatura e traz para discussão. Eu acho que a discussão dessa forma, a discussão da iniciação sexual de meninas, ela já é um tabu, já é um grande tabu, já é algo que a gente fala muito pouco. Então, trazer isso com esse peso e ainda trazendo a questão do trauma, da violência, eu acho muito importante, gente. Eu acho que é uma grande questão, a gente precisa discutir melhor sobre isso. E assim, talvez mulheres estejam nos escutando, vocês já passaram por coisas parecidas ou conhecem pessoas que passaram por coisas parecidas, é uma história comum. Então, por que não trazer isso para a literatura? Eu acho isso muito válido, sim. Até porque a iniciação sexual masculina hétera, ela é o padrão, porque, né, historicamente a gente sabe que os homens aqui eram os grandes autores, considerados os grandes autores. Então tem vários exemplos de iniciação sexual masculina numa relação heterossexual. Se a gente for entrar numa relação homossexual ou de outras configurações sexuais, aí é mais complexo, né? Numa bissexualidade, numa homossexualidade, aí vão faltar exemplos também. Mas uma relação heterossexual é o cânone, né? O cânone inteiro é construído a partir disso. Inclusive, tem vários e vários livros cuja temática é essa, né? E só para costurar com o início, né, gente? Não estou privilegiando o conteúdo em relação à forma, mas eu acho que esses assuntos são importantes de serem trazidos para a literatura, sim. E a forma que é também o conteúdo, né? Porque de que outra forma ela falaria sobre isso com este peso? A não ser narrando as próprias experiências, investigando sobre si. Eu acho que ela se coloca num lugar de sempre muita vulnerabilidade, porque a história dela é algo muito íntimo que ela está apresentando pra gente. Então eu acho que isso também tem seu valor. Então é literatura.
É literatura, gente, eu acho uma ótima literatura, mas é meio constrangedor, vergonha alheia, assim, vão preparados. De vez em quando você pega o livro e deixa ele, sabe? Quando você quer um pouco de distância, assim, você fala, Anne, amiga, que vontade de te dar um abraço. Então, por 2-1, está encerrada a sessão. Aurora, voto vencido nessa sessão plenária aqui da primeira turma. É literatura, sim. Eu acho muito difícil ganhar de alguém chamado Aurora. Nem sempre muito solar, mas é um nome bom. E é isso? É isso, voltamos semana que vem, mais animados, com mais saúde. Tomara, desejem aí saúde pra gente, antibióticos, analgésicos, demos o nosso melhor, demos o nosso máximo. Talvez o nosso máximo tenha sido muito pouco, mas é o que a gente está em condição física de fazer hoje. Assim não vai dar pra assinar tua carteira, vive bichada. Se você for comprar um dos livros da Ani, não precisa ser só esse, você pode aproveitar e comprar outros. Utilizem os nossos links, a gente sempre deixa na descrição, tem na nossa página do Instagram também. Se você não nos segue no Instagram, siga, acompanhe o canal, nossos links para produtos estão lá. Vou só até fazer Tem muito tempo que a gente falou, mas o link, gente, a ideia nós temos parceria com a Amazon, então a ideia é que se você comprar qualquer produto entrando no site da Amazon pelo nosso link, você ajuda esse canal, a gente ganha uma comissão. Mas não aparece nada na página, você vai clicar no link e vai te encaminhar para a página da Amazon. É isso mesmo, tá? Não vai aparecer nada com o nosso nome não, mas se você entrar no site por aquele link e fizer qualquer compra ali, a gente ganha uma comissão que a gente usa aqui para manter este canal sempre vivo e hoje mais do que nunca vivo no sentido literal do termo. A gente agradece todos os apoios. Se você quiser, você também pode se transformar num apoiador. Nós temos um Apoia-se, o link também está lá na nossa rede social para você conhecer os planos. Se você não tem ainda ou não tem nesse momento interesse em ser um apoiador ou não vai fazer nenhuma compra na Amazon, você sempre pode apoiar este canal curtindo, compartilhando, comentando. Isso também ajuda demais a gente. O podcast cresceu muito este ano, Luana, verdade seja dita, e muito por conta do engajamento dos nossos ouvintes, que comentam, compartilham, aí o algoritmo acha que aquilo é interessante porque tem muita gente comentando. Então a gente sempre agradece vocês que nos ajudam de todas as formas possíveis. A polícia já chegou, é sinal de ir embora, vou ter que sair. Toque. Vai lá, João. Espero que fique tudo bem na polícia. Tá, se eu não voltar, vocês já sabem, mas eu nem sei, não sei, tem que ver. Esse bairro está muito movimentado. Doente preso não dá, né, João? Não dá. Só para uma pessoa. É isso. Semana que vem voltamos com o top 5 livros para ler na cadeia, João? Pode ser um bom tema, né? Mas temos que terminar o da luxúria. E semana que vem, aniversário. Temos aniversário aqui, Luana. Temos aniversário. Te desejo saúde, João. Muito obrigado, é o que eu preciso. Aniversário do João. Quem quiser mandar um livro para ele de presente, ou um xarope, ou uma aspirina. Uma bala Valda, uma coisa assim. E tenho certeza que minha vida, eu serei outro homem daqui a 8 dias, porque aí o inferno astral acaba, Luana. Aí eu serei assim, energia lá no alto, vou ler um livro por dia, entendeu? Nada vai me abalar mais, porque aí acabou. É isso, João, sempre. Essa é a expectativa sempre. Qual a palavra de hoje, João? Aurora. Te preserva? O que você acha? Te preserva, eu acho bom, né? Bom, né? Te preserva, amiga. Um conselho pra Ani, né? Te preserva, amiga. Escrevam te preserva. Ou não, porque é o fato dela não se preservar que nos rende tantos livros interessantes assim. Mas eu acho que isso tem a ver com a velhice também, sabe, João? A gente vai ficando mais velho e a gente não quer mais se preservar tanto também não, né? Eu, por muito menos, eu tô na fase de me preservar ainda. Eu quero ficar em casa, deitado, sem fazer nada, sem ver gente, assim, recluso. Não sou você, sou senhora. Eu tenho grandes expectativas pra minha velhice, assim. Eu acho que eu não vou me preservar nem um pouco, cabelo roxo. É isso que espero pra mim. É isso, gente. Boa semana, sobrevivam. Beijo. Até mais. Boa semana. Desejem saúde pra gente.